Então, esses dias eu fiz um vídeo e disse que ia fazer a parte 2. Então, essa é a parte 2. Aqui vai ter a parte final do arco dos 7 pecados capitais. Então, fiquem com o vídeo. Gift from Princess Wilbur Sleep conta a história de Margarida Blackhand. Em 593, depois de João e Maria, nasceu a Margarida, que morreu quando bebê, ativando a boneca mecânica. Assim, o demônio substitui ela. Sim, é um demônio. A Margarida nunca dormia ou se cansava. Ela só ficava observando os outros dormindo. Imagina os pais dela, às 3 horas da manhã, acordando no meio da noite, e tá lá o espírito possessor chamado Margarida olhando no fundo da alma deles enquanto eles dormem. Então, como a Margarida nunca dormia, o pai dela levou ela no médico pra descobrir por que ela nunca dormia, só ficava encarando os outros dormir. E não acharam nenhum motivo pra isso. Então o pai dela pensou: nossa, deve ser só uma mutaçãozinha, tá tudo bem. Um dia, ela foi no palácio da família Blackhand. Eu realmente não sei pronunciar esse negócio. Não sei como eu consegui pronunciar da primeira vez. Blackhand. E ela conheceu o Caspar e se apaixonou por ele. Eles ficaram lá brincando porque eram duas crianças, né? E um dia o Gaspar deu um anel de madeira pra Margarida, falando: é o seguinte, quando a gente crescer, a gente vai se casar. Aí então os dois cresceram, se casaram e viveram felizes para sempre. Depois deles se casarem e irem morar juntos, o Gaspar viu o problema de dormir da Margarida e falou assim: é o seguinte, tu não vai ficar no mesmo quarto que eu não, aqui ó, vai-se embora, vai. Chispa, bem estilo Gumina mesmo. Então, um dia desses, a Margarida foi traída. Nossa, ele é o melhor marido, não dorme no mesmo quarto que a esposa, trai ela, na cara dela, né? Em 609, depois de João e Maria, Margarida foi apresentada para uma colega de trabalho daquele lazarento, que era nada mais nada menos que nossa querida Eluca Clockworker! Então, imediatamente, as duas viraram amiguinhas. E um tempo depois, a Eluca deu a tarefa de criar um remédio curativo para Margarida. E a Margarida, que se eu não me engano ela era apotecária, eu realmente não lembro, fãs da Margarida, por favor, não taquem pedras em mim, aceitou e foi lá fazer o remédio de boas. Depois ela viu que o marido dela tava com insônia por causa do estresse. E ela resolveu fazer um remédio desse daí que a Eluca pediu, se eu não me engano, eu não lembro direito, pra ele e pra amante dele. Ela botou o remédio na geleia de um pão aí pra eles. E eles dormiram. Funcionou o remédio. Depois ela saiu distribuindo esse remédio pra cidade inteira, pra fazer todo mundo dormir. Bem, né? Depois ela bebeu o próprio remédio, que na verdade era veneno. Bem, ela tá meio certa, né? Veneno realmente faz as pessoas dormirem, só que pra sempre, né? E depois que ela bebeu o veneno, ela percebeu que ela era realmente o demônio e foi atrás da Eluca pra lutar com ela, uma luta épica. Então aí, a partir dessa parte, eu não sei mais o que aconteceu, porque não tinha mais nada na wiki, só o pós-vida dela. Aí, também demorou pra mim achar a wiki dela, só tinha em inglês e em espanhol. Sa, 仕立てを始めましょう。Acho que dá pra perceber que Taylor Swift of Mbizaka é uma das minhas músicas favoritas, né? Enfim, Taylor Swift of Mbizaka conta a história de Caio Sudo, que era filha do demônio da inveja e costureira. E ela perdeu toda a família dela no incêndio. Ela era casada e tinha um filho. Como ela tava devastada por causa do incêndio, ela foi pra Mbizaka e virou costureira lá, né? E a Eluca, no corpo de uma descendente da Caio, trocou de corpo com ela, pra ver se ela esquecia o incêndio, que ela ainda tava muito devastada, muito triste, né? Então ela continua lá como costureira, mas só que ela tava possuída pelo demônio.
e ela vê um homem que ela acha que parece com o marido dela. Só que não tem nada a ver, né? Isso é porque o marido da Kai era o Gakupo e o cara que ela achou que era o marido dela era o Kai. Enfim, ela mata toda a família do pobre e do homem porque ela achou que era o marido dela traindo ela. E depois que ela matou, o que ela fez? Alternativa A. Ela continuou vivendo a vida dela e achou outra pessoa pra achar que é o marido dela. Alternativa B. Ela lembrou que a família dela morreu no incêndio. Ou alternativa C. Saiu na rua cheia de sangue. Se você disse alternativa C, você acertou. Então, a Caio foi julgada por motivos óbvios que ela saiu na rua cheia de sangue. Mas só que quando ela foi fazer cosplay de Alien, não conseguiram cortar a cabeça dela, por algum motivo. Minha teoria é porque ela é filha do demônio. Não sei, não tenho certeza. E tentaram fazer ela fazer cosplay de Alien várias e várias vezes naquele dia lá. Ela virou um Oni. Então no dia que marcaram, que era o novo dia, já que não tinha conseguido cortar o pescoço dela, já que ela era um Oni, quem tava lá pra executar ela era o filho dela. Eu não entendi essa parte na Wiki, tá? E ela falou pra ele o quanto ela amava Mbizaka, que ela tentava incomodar seus habitantes. E como pedido final, ela pediu que o Ren, que é o filho dela, segurasse a mão dela antes de cortar a cabeça dela. Aí ela morreu. O que eu tenho a dizer é que meus 2 personagens favoritos dessa saga morreram do mesmo jeito. The Last Revolver é sobre a Nemesis apontando a arma dela pra amor da vida dela. E falando que o Père Noël deu a arma pra ela e deu a ordem pra ela matar ele. E no final da música tem um tiro sendo ouvido e logo depois outro. Judgment of Corruption conta a história de Galerian Marlon, ou mais conhecido como Père Noël, né? Esse seu belo senhor, belo juiz, nasceu em 944 depois de Maria. Então ele se casou com uma mulher chamada Mira e teve uma filha com ela. E um dia ele traiu a mulher dele com a Má. Eu falo que os Kaitos dessa saga não prestam pra namorar, nem pra se casar. O único Kaito que presta como marido é o Kaito do Lucinary of Duke Venomania e o Adão lá do Pecado Original. E um dia, ele teve uma filha com a Má. Também a Mira e a Michelle um dia foram embarcar no navio Titanis, né? Esse nome não é nem um pouco familiar. E o navio afundou. Por causa do povo gigante alienígena. Então esse feio aí que fica traindo a mulher com a Má, achou uma boneca e achou que era filha dele. Que morreu porque o navio afundou. Aí de algum jeito ele conseguiu a colher. Aí eu não ligo pra história desse feio, eu não gosto dele. Ele usa a boneca, a colher pra falar com a boneca. Não ligo. Pelo que eu entendi, essa boneca é a boneca mecânica lá da história da Margarida. E ele virou um juiz corrupto, que você pode ter cometido qualquer crime. Se você paga dinheiro pra ele, ele te liberta. Aí uma das assassinas dele, porque como mencionado antes, ele é o Père Noël é o líder de um negócio de assassino, pelo que eu entendi, tacou fogo na casa dele e falou assim: se você não devolver tudo que você roubou dessas pessoas aí, libertando elas, eu vou te meter um tiro na sua testa, entendeu? Eu vou te deixar aqui pra morrer. E ele respondeu: eu jamais entregaria minha fortuna pra uma raça como você.
E dito e feito, né? Ela deu um tiro nele. Eu apoio, eu amei. Nossa, Albi, que explicação bosta! Minha explicação é que eu odeio o Galerion por causa da música anterior, tá? E porque ele traiu a mulher dele com a Má! Também vou botar aqui a música extra do arco dele, que eu gosto bastante. Eu vou botar aqui porque tem informações da Liga Perry Noel. É inútil, mas eu vou botar mesmo assim. Pierrot conta a história do meu filhinho Leme, né? Lá conta que ele era um assassino do Perry Noel, blá 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 blá. E também apresenta toda a equipe Perry Noel. E eu vou apresentar pra vocês também. Além desse povo aí, também tem a Maga Sétima e a Sniper 8. E se vocês repararem quem está aí, temos duas criaturinhas, né, Gaspar e Margarida? Olá, como está aí em Judgment of Corruption? Aí a Maga Sétima fala assim pro Leme: é o seguinte, tem um traidor aqui no meio da tropa Perry Noel, tu foge. Só que meu filhinho não fugiu. E a porcaria da Sniper 8, que eu posso reclamar porque não é minha favorita tem o mesmo Vocaloid, mas não é ela, eu vou falar isso mais pra frente. Deu um tiro no meu filhinho quando ele tava matando uma pessoa no meio de um beco aleatório. Enfim, é isso que eu tenho a dizer. Eu odeio Galerion. E também eu odeio Sniper 8. 罪深き男よさあ懺悔なさいArigato, Nemesis. Vocês lembram que em The Last Revolver, a porcaria do seu siriguejo da Shopee mandou uma garota chamada Nemesis matar o amor da vida dela? Então, eu apresento a vocês Muzzle of Nemesis, a vingança da Nemesis, a tão esperança vingança da Nemesis, minha música favorita dessa saga! A Nemesis foi criada pela mãe dela numa casa abandonada na floresta de Elde, em 1964, depois de João e Maria. No momento da vida dela, ela adotou um povo alienígena que derruba a Titanic. Imagina, você vai num parque de animais, eu não sei se isso existe, e você pergunta a alguém: ah, nossa, qual é o seu pet? Aí a pessoa responde: ah, eu tenho um gato, ah, eu tenho um peixe, ah, eu tenho um povo alienígena que mata a pessoa. Um dia, a Nemesis conheceu um homem que lembrava o pai dela, então cometeu vários crimes, até ser julgada pelo seu siriguejo. Foi solta com uma única condição: trabalhar pra ele na Liga de Noel. Então, ela conheceu o amor da vida dela um dia, que era um soldado que estava investigando os assassinatos dela. E os dois se apaixonaram um pelo outro um tempo depois, né? Só que um dia, a porcaria do seu siriguejo da Shopee, vulgo Galerion Marlon, dá a ordem pra Nemesis matar ele. Ah! Então a Nemesis mata ele. No caso, que foi o que aconteceu em Last Revolver. E vocês lembram que teve 2 tiros? Ela atirou nele e depois atirou em si mesma. Que aí ela pensou: não, eu vou me vingar desse feio e horroroso lazarento que mandou eu matar o amor da minha vida. E ela tacou fogo na casa dele e ameaçou ele, falando pra ele devolver o dinheiro. Vocês lembram que o Galerion morreu porque alguém tacou fogo na casa dele? Foi a Nemesis! A Nemesis é a melhor! Eu amo a Nemesis! E vocês também lembram que o Galerion e a Ma tinham tido uma filha? Exatamente! A Nemesis era filha do Galerion esse tempo todo! E acaba com o Galerion agradecendo a Nemesis.
しも人としてMiniatura Garden Girl é sobre uma garota que canta como ninguém além do seu cuidador ficam trancados em casa sem ver o mundo exterior. A menina conta sobre como recebeu vários tesouros como recompensação por não poder andar, incluindo um copo velho e uma colher azul. E 4 espelhos amarelos. Embora seu cuidador seja gentil, a menina continua se perguntando como é o mundo exterior. Capricho Farce é sobre os recipientes de pecados reunidos em um teatro em ruínas para iniciar um julgamento, se perguntando onde está o último recipiente, perguntando isso para Má. Em seguida, o mestre da corte instrui Gamon Octo a relatar os eventos que levaram à floresta. Master of Hellish Yard fala sobre a Nemesis, que está diante de uma caixa com uma chave dourada para destrancá-la, né? Observando a caixa, a Nemesis percebe que está no inferno e ela planeja derrubar esse inferno, alegando que ele não devia ter existido e que chegou a hora de reduzi-lo a nada. Ela continua afirmando como o pecado ramificou e transformou o espaço em um inferno, então recebeu a missão de acabar com ele. Ela observa a chave dourada que mudará tudo na floresta e afirma que o inferno chamado Ivolice não deveria ter existido. Como assassina transformada em ditadora, desencadeando sua punição. Alguém que amaldiçoou todos. Mina sama, o tanoshimi desho ka?
Em Waltz of the Set, eu não sei pronunciar, desculpa. A porcaria do Set Twilight apresenta a Rin-chan e ela começa a cantar, porque era tipo um banquete em comemoração ao novo mundo. Vocês vão entender na próxima música, eu acho. E as almas começam a dançar, tipo o Galerian dançando com a Nemesis, que tava na boneca mecânica, não sei como. O cozinheiro da Conchita, que eu não lembro o nome, dançando com ela. A Germaine e o Leonardo, o Querubim e a Caio. Só que a Caio deixa o Querubim lá pra dançar com o marido dela e ele faz essa feição aí. Aí também tem uma parte que tem a Liliane e o Allen mó bonitinhos lá dançando. Caberemos junto com a caixa no fundo. Essa é outra música que eu recomendo bastante ouvirem. Principalmente pela cara do Querubim, né? Como eu já mencionei no outro vídeo, Rebirthday é sobre o Allen, que tá preso num lugar, e ele recebe uma mensagem da Liliane, e isso reseta o mundo. E aí ele vira o Kagami no Len. Então, esse é o final definitivo do meu incrível resumo de The Evil Chronicles. Mas Albi, não tem outro arco? Acaba assim? Tem mais coisa, mas só que eu não vou resumir, porque como eu já disse antes, The Evil Chronicles é muito complexo. E o arco dos 7 pecados capitais é o único que eu consigo resumir, porque é o único que eu vi além do pecado original. Foi um resumo. E aliás, foi o resumo que foi a inspiração pra me fazer esse vídeo, né? E também isso não se encaixa no que eu tô falando agora, porque eu já disse que eu não vou fazer o arco do pecado original. Espero não ter esquecido de nada e também não ter errado em alguma coisa. Se eu errei, me corrijam. Então é isso. Bye bye. Albi saindo.